Ontem a gente falou aqui longamente do pacotaço do Guedes, que é o maior plano de transformação do Estado brasileiro desde a Constituição de 88, só que na mão inversa, né? Ainda bem, quer dizer, descentralizando verbas, saneamento das contas públicas, e não aquilo que fez a Constituição de 88, que é concentrar e criar despesas. Claro que isso tudo só vai virar realidade se o Congresso Nacional aprovar, a gente está na torcida, mas quando a gente fala, Carla, em saneamento de conta pública, fica parecendo, para quem escuta, uma conversa tecnocrática, ou seja, sanear as contas públicas. O que quer dizer isso, né? Pega o dinheiro, põe num porquinho, deixa lá no porquinho? Não. Sanear as contas públicas é você parar de gastar com tolice ou com algo que não é justo para gastar com coisa que não é tola e que é extremamente justa e necessária, né? Então a gente gasta muito com juros, a gente gasta com a aposentadoria daqueles que têm mais, a gente gasta com as corporações e aonde a gente não gasta? Educação, saúde, saneamento, segurança, é nisso. Ontem o IBGE soltou dados, hoje de manhã eu ouvi o Eduardo Barão falando da miséria, né? Eu quero chamar atenção para os dados que o IBGE soltou sobre educação. Ontem saíram dados sobre educação. É difícil pensar em algo mais importante do que educação, como política pública, como algo transformador, né? Tem tudo a ver com a miséria de que falou o Eduardo Barão. A educação é uma espécie de patrimônio interminável, um patrimônio que não acaba. Você pode juntar dinheiro, mas o seu dinheiro pode acabar. E se acabar o seu dinheiro, você fica sem dinheiro. Educação não. Educação é algo que, se você tem, você fabrica dinheiro com o resultado do seu trabalho. Enquanto você tiver saúde, energia, entusiasmo, você fabrica dinheiro porque você tem um patrimônio interminável, que é o seu conhecimento. Conhecimento é um patrimônio interminável. Conhecimento é a melhor caderneta de poupança que você pode ter. Por quê? Deu tudo errado, você vai lá e trabalha. E você trabalha usando o que você sabe fazer. Então você tem um conhecimento técnico, você consegue gerar recursos. Como é que você gera recursos? Ou tendo um capital no banco, hoje com a taxa de juros caindo, mais difícil, mas vai lá. Tendo um capital no banco, você vai lá e tira um dinheirinho e paga as suas contas. Ou tendo um conhecimento dentro de você, que você vai lá e fabrica o mesmo dinheiro, sem ter que ter aquele estoque de dinheiro no banco. Então é o mesmo que ter dinheiro no banco. Só que muito mais seguro, porque é teu. Ninguém tira, ninguém pode assaltar. Não dá para ter saidinha de faculdade e levar o seu conhecimento. Ninguém leva o seu conhecimento. E o estudo do IBGE tem tudo a ver com essa discussão, né? Ele mostra o óbvio, quer dizer, o Estado brasileiro não precisa ter uma estatal. Pode ter uma empresa de energia, mas não precisa ter uma empresa de energia. O Brasil tem que ter empresa de energia, mas não o Estado. Precisa ter empresa de petróleo, mas tem que investir em educação. Não tem jeito. E olha só como os dados são incríveis no campo da educação, antes da gente falar dos problemas. Na educação infantil, a gente tem quase 9 milhões de alunos. 70% estudam em escolas públicas. No ensino fundamental, a gente tem 27 milhões de alunos. 82% em escolas públicas. No ensino médio, a gente tem quase 8 milhões de alunos. 88% em escolas públicas. Para onde vai o Estado? É para lá que vai a educação. Não adianta achar que a educação é algo que funciona na rede privada. Não, a educação, até o ensino médio, é público. Leia-se estatal. É governo municipal, é governo estadual, é governo federal. Da creche ao ensino médio, a maioria é do governo. Então, quando você vai na realidade financeira de um país como o Brasil e olha para onde está indo o dinheiro, está indo para juros, aposentadorias e as corporações e os salários das folhas de pagamento, não sobra nada para investir, não tem nada para educação. E assim você vai nos estados e municípios, é a mesma coisa. Então, falar em sanear contas públicas é o mesmo que falar me dê dinheiro para educação. Para a saúde também, mas eu quero falar hoje de educação, né? Então a gente precisa investir muito nesse setor. Todo governante bate bumbo dizendo que investe em educação, mas se a gente realmente estivesse investindo em educação, como os governantes falam que a gente está investindo, a gente não teria os dados que a gente tem. Tem alguns governantes acertando a mão. O estado do Ceará tem feito bom trabalho, Pernambuco tem mostrado resultados, mas é aqui e ali, Espírito Santo, Piauí. Aliás, é curioso,
estados com IDH mais baixo, estados com renda per capita mais baixa, dando show de desempenho. E não é de hoje, não é o governo A ou o governo B, mas estão dando um show de desempenho. O fato é que Brasil como um todo vai muito mal na educação. Olha só o que mostra o IBGE, o estudo que saiu ontem. Se você pegar os alunos na faixa etária de 15 a 17 anos, a turma que tem que estar no ensino médio, 15 a 17 anos, e que pertence aos 20% mais ricos, lembrando que 20% mais rico no Brasil não é milionário, tá? Mas tudo bem, 20% mais ricos, de cada 1.000 alunos, 14 saem da escola sem concluir o ensino. Se a gente pegar os alunos na faixa de 15 a 17 anos que pertencem aos mais pobres, de cada 1.000 alunos, em vez de 14, como eu falei, 118 saem da escola. Ou seja, 8 vezes mais evasão escolar entre os mais pobres do que entre os mais ricos, entre os 20% mais pobres do que os 20% mais ricos. A gente poderia discutir por que os jovens deixam a escola, mas eu quero discutir o destino dos jovens que deixam a escola. Eles vão ter um emprego pior, eles vão ter uma renda menor e vão reproduzir o círculo vicioso que mantém baixa renda e, portanto, uma família que depois vai também ter dificuldades. E tendo dificuldades, ficando nas camadas mais pobres, isso vai se perpetuar. Bom, nas camadas mais altas, em que os alunos concluem o curso, a renda da família tende a subir e tem subido. Tanto que a gente vê o que aconteceu com a renda dos mais ricos e dos mais pobres. Dos mais ricos aumentou, nesse estudo do IBGE, e dos mais pobres caiu. Resultado, você tem uma ampliação da desigualdade social. Educação tem tudo a ver com a miséria, que era o tema do comentário do Barão hoje cedo. Bom, na faixa etária dos 25 anos ou mais, Carla Bigato, 40% da população não tem instrução ou não concluiu o ensino fundamental. Olha que loucura! Além disso, quase metade dos brasileiros de 25 a 64 anos, em 2018, não tinham concluído o ensino médio, que é o dobro da média dos tais países da OCDE, aqueles 30 e tantos países com os quais a gente se compara nos estudos internacionais do PISA. O Brasil tem 11 milhões de jovens que nem estudam, nem estão ocupados. Isso dá quase 1/4 das pessoas dessa faixa etária. O Brasil é o 5º pior colocado entre 41 países analisados. Onde é que isso vai dar, né? A gente está falando aqui sobre jovens que deixam a escola e as consequências de deixar a escola, né? Mas o que a gente pode falar dos jovens que se mantêm no ensino? Então, a alternativa a sair da escola é que fiquem na escola. Bom, então vamos torcer para que fiquem. Legal. Estão todos na escola? Estão todos na escola. Então vamos falar dos que estão na escola. O que eles estão aprendendo? Quanto eles estão aprendendo? Porque a alternativa é sair, que é péssima. Mas vamos ficar na escola. A porcentagem de alunos do 5º ano do ensino fundamental com aprendizagem adequada em português, 5º ano do ensino fundamental, é 61%. Ou seja, 40% dos alunos não têm aprendizagem adequada em português. E em matemática, 49% tem. Ou seja, metade tem, metade não tem. Bom, 5º ano. Eles estão só no 5º. Vamos para o 9º ano. Eles estudaram mais 4, né? Vamos para o 9º ano. Aprendizagem adequada em português, que era 61%, cai para 40%. Matemática era 49%, cai para 22%. Olha só que legal ficar na escola. 22%. Olha que legal ficar na escola. Não, a gente não pode ter evasão escolar. De fato. Então vamos ficar na escola. Ficar na escola. No 9º ano, só 22% dos alunos. 1/5. 4/5 não tem. Bom, legal. 9º ano. Mas eles continuam na escola. Vamos falar com os teimosos que ficam, persistentes, famílias aplicadas, que brigam com os filhos, convencem os filhos, não vai sair, vamos ficar. 3º ano do ensino médio. Chegamos no 3º ano do ensino médio. Porcentagem dos alunos com aprendizagem adequada em português, que era 61% no 5º ano, caiu para 40% no 9º ano e agora é 29%. Nossa. Matemática era 49%, cai para 22%, agora é 9%. 9%.
91% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não têm aprendizagem adequada em matemática. Esses dados pertencem a um trabalho da ONG Todos pela Educação, feito com base em dados públicos. Ou seja, a gente tem um problema quando tem evasão. E a gente tem um problema quando não tem evasão. O nosso problema está em todo lugar. Está fora da escola e está dentro da escola. A gente pode criar os programas que a gente quiser, os mais inventivos para gerar renda. Bolsa Família, Bolsa o que a gente quiser. Pode criar a bolsa que quiser. É uma mão na roda. Mas a gente só vai ter um projeto real de ascensão social se a gente resolver isso aqui. Por quê? Alguém que custa uma baba de dinheiro e não aprende, você está fazendo o que com esse dinheiro? Se 91% dos alunos do ensino médio não aprendem matemática, a taxa de eficiência, de eficácia do nosso sistema de ensino no campo da matemática é 9%. De cada R$100 que a gente está jogando em matemática, 91 reais estão sendo jogados no lixo. As pessoas não aprendem. Esse é um problema do aluno, é um problema do professor, é um problema da escola, eu não sei. Mas o fato é, só 9 alunos aproveitam de cada 100. No caso da matemática. E matemática é complicado, você não sabe fazer conta. Como é que você vai saber depois calcular o juro do seu cartão de crédito? Como é que você vai saber se você está sendo roubado na feira? Bom, um ou outro sempre prospera, sempre. E a gente vai sempre ter casos de superação extraordinários que merecem registro, aplausos. Mas o sucesso da classe social entre os mais pobres, o sucesso dos mais pobres coletivamente, nunca vai acontecer. Jamais vai acontecer. A gente pode diminuir um pouquinho a diferença, a desigualdade social, porque a gente faz um programa mais agressivo de bolsas. Mas e daí? Que adianta? Ele tem um dinheirinho no bolso. Durante quanto tempo? Enquanto o dinheiro tiver. A hora que o dinheiro acabar, acabou. Porque ele não consegue inventar, ele não consegue inovar, ele não consegue gerar nada, porque ele não tem conhecimento. Não é culpa dele. Mas o fato é, ele não tem conhecimento. E quando a fatia significativa da sociedade, que é a maior das fatias, que é a fatia dos mais pobres, não progride, o país progride menos. Vira um país pequenininho. A gente deixa de ser o país dos 210 milhões de habitantes e passa a ser o país que perde 52 milhões de habitantes porque estão os pobres, 13 milhões que são os miseráveis, está dentro desses 52. E aí você vira um país, vai ficando um país cada vez menor. Né? Cadê o valor de ter 210 milhões de pessoas se você tem 210 milhões de pessoas, dos quais uma parcela importante é excluída? Né? E há dados, quando a gente fala em taxa de escolarização, alguns desses dados que são apresentados por aí, pessoas que presença em sala de aula, impressiona pelo número, mas, de novo, quando você vai para a qualidade, a coisa desanda. E foi com a educação que a Coreia fez o milagre. Né? Quando nasceu o nosso ministro da Educação, há coisa de 50 anos, a Coreia tinha uma renda per capita que era metade da brasileira. A gente já falou disso aqui. E hoje é uma renda per capita que é o triplo da brasileira. É o triplo, levou 50 anos. O que a gente fez nos últimos 50 anos? Né? Quando nasceu o nosso ministro Weintraub, a Coreia do Sul não fabricava automóvel, a gente já fabricava. A Coreia do Sul não tinha siderúrgica, a gente já tinha. A Coreia do Sul não tinha indústria, a gente já tinha. Hoje a Coreia do Sul exporta 3 vezes mais do que o Brasil. Só por causa da educação. Cadê a área agriculturável da Coreia? Cadê o gado coreano? Cadê os campos de soja, de algodão, de feijão? Cadê a biodiversidade coreana? Como falar essas coisas na Coreia? Né? E, no entanto, eles conseguem transformar um país numa nação. E a gente é um conjunto de fronteiras e divisas. Para transformar isso numa nação, educação. O nome é educação. A chance de uma criança de baixa renda ter um futuro melhor do que a realidade em que ele está tem ligação com a escolaridade dos pais.
Se a gente perpetua a baixa escolaridade, o nível de renda não sobe. A gente ocupa a segunda pior posição no estudo de mobilidade feito pela OCDE. E olha que loucura, 40% dos filhos de pais analfabetos, 40% dos filhos de pais analfabetos recebem até um salário mínimo. Entre os filhos de pais universitários, não é 40%, é 4% que recebem um salário mínimo. Só porque os pais são universitários. É até de se perguntar porque são 4, não devia ter nada, mas tem 4. Entre os que os pais recebem um salário mínimo, 40% dos pais analfabetos. A porcentagem de filhos de analfabetos que ganham mais de 5 salários mínimos é 3%. A porcentagem de filhos de universitários que ganham mais de 5 salários mínimos é 46%. Não dá para dizer que não tem uma relação. Ou seja, escolarizar os futuros pais é permitir que seus netos tenham uma vida muito melhor. E assim os bisnetos. E assim chegamos a 50 anos. E daí podemos ter um PIB per capita 3 vezes o que a gente tem hoje. Senão nós não vamos ter. Nós não vamos ter. Com professores mal pagos, mal treinados, alunos que não aprendem, um sistema que não é repensado, não vai funcionar. E tem muito o meu jeito contra o seu jeito. Os políticos não se falam porque um é do PT, outro é do PSL, outro é do PSDB, outro é do MDB, outro é do DEM. Só que os alunos não são do DEM, do PSL, né? Eles não querem escola com partido, sem partido, eles querem escola para aprender matemática, para aprender português, né? Ou será que nós temos um problema genético? Será que a gente tem um problema genético? A gente não gosta de estudar? A gente não gosta do que a gente tem. Isso não é genético. Você come uma carne ruim, você está comendo uma carne ruim, você sabe que a carne é ruim. Você está comendo uma carne boa, o Vessel vai falar sobre carne pra gente, né? Mas todo mundo percebe. Todo mundo que come uma carne boa fala, essa carne é boa. A não ser que ele não gosta de carne. Do jeito que as coisas estão, Cala Bigato, são necessárias 9 gerações. A gente já deu esse número aqui, mas é bom repetir. Para que os descendentes dos brasileiros que estão entre os 10% mais pobres atinjam o nível médio de renda do país. Vou repetir. 9 gerações, 9 vezes 3, 270 anos. Para que os descendentes de alguém que pertence aos 10% mais pobres atinjam o nível de renda médio do país. Com esse investimento em educação. Então, a ideia de que é possível ficar rico nascendo numa família pobre, bastando empreendedorismo, criatividade, esforço individual, esquece. Falta educação de qualidade. Não adianta construir escola, não adianta fazer escola bonita, CIEP, SIAC. Isso é tudo enganação, empulhação, é torrar dinheiro. Caixote de laranja, giz e professor constroem uma nação. Não precisa ter piscina, não precisa ter horta, não precisa ter nada disso. O Maranhão inventou de fazer uma escola bilíngue. Não precisa gastar dinheiro com escola bilíngue, não. Dá aula de inglês normal. Uma escola bilíngue, não precisa de escola cívico-militar. Besteira, vamos fazer 200 dessas escolas. Nós temos 185 mil estabelecimentos escolares. Isso não vai mudar nada, não muda o cheiro da água. Então a gente precisa olhar para essa proposta de saneamento das contas do Paulo Guedes e falar, isso aí não é papo de economista, não. Não é papo de economista. Se não liberar dinheiro para botar onde precisa, e se não fizer gestão aonde realmente precisa, ficar nessa empulhação, essa enganação do ministro da Educação, essa enganação da maior parte dos secretários de educação desse país, dos secretários municipais desse país, nós não vamos ter uma nação. Nós vamos continuar a ser uma fronteira cheia de divisas internas e com a maior divisão que existe, que é aqueles que têm daqueles que não têm. Os que têm com futuro e os que não têm sem futuro, financiando um Estado que não cuida deles.